Bom dia pra vocês. Vou fazer esse vídeo pra me soltar mais 2 sonhos pra vocês. Vou soltar a Sagrada Escritura pra poder... eu vou soltar a Sagrada Escritura pra me fazer o que eu tenho que fazer, né? Soltar os históricos. Eu gosto de soltar os históricos para que bastante pessoas saibam que Jesus está voltando. Olha, pô, você está alerta, Jesus está voltando. Procura um templo evangélico, procura uma igreja, procura um pastor, aceita Jesus como suficiente salvador da tua vida. Jesus está voltando, arrepende-te, arrepende-te. Arrepende dos teus caminhos, povo evangélico, arrepende dos teus caminhos, povo católico. Vou soltar para vocês 2 sonhos agora, justamente para as 2 casas do Senhor, mas depois eu vou soltar o sonho exclusivamente para o tempo católico, é assim que o Senhor quer que eu faça, desse jeito que eu vou fazer. Eu sonhei que eu estava num canto. Quando eu olhava para minha frente, eu via... Quando eu olhava pra minha frente... Vocês me perdoem a garganta. Eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava pra minha frente, eu via várias espadas, elas se cruzando assim. E em cada espada tinha um símbolo do seu país. Era uma carreira de espada de um lado, uma carreira de espada do outro. E elas se cruzavam assim. E no momento que aconteceu isso, né? Que elas se cruzaram assim, chegaram, zuniu nos meus ouvidos. As espadas se cruzando com ódio medonho. Chegaram, zuniu nos meus ouvidos. Aí, quando eu vi isso... Foi de repente aparecer essa imagem na minha frente, essas espadas se cruzando. Aí eu saí alarmando para todo mundo. Era um dia festivo, era um dia de festa, era um dia festivo. E nesse momento que essas espadas começaram a se cruzar, glória a Deus. Quando elas se cruzaram, em cada cabo de cada espada tinha um símbolo do seu país. Quando essa imagem sumiu da minha frente, eu comecei a alarmar. Era um dia festivo, eu comecei a alarmar. Eu disse assim, olha... Vai vir uma grande guerra pela frente, vai vir uma grande guerra. Eu saí alarmando pro povo, ninguém me dava ouvido, era um dia de festa, e ninguém dava ouvido. E nesse momento, né, eu falei com o meu filho, eu prestei atenção que eu falei com ele, parece que ele também estava nessa festa também. E eu falei com ele, nem deu ouvido também. Aí eu me acordei. E quando eu me acordei, me deu logo uma preocupação, porque antes o Senhor já tinha me mostrado no céu uns carros de guerra. Só que eu não entendi, né? Eu vi que era carro de guerra, mas eu não sabia nem o que ia acontecer. Aí Jesus, eu disse assim, eu mostrei pra ela, mas ela não entendeu nada e ela nem soltou. Pois então, agora eu vou mostrar pra ela em sonho que ela vai soltar. Então, e é por isso que eu tô soltando pra vocês, porque o Senhor me mostrou antes, eu com os olhos abertos, acordada na frente da minha casa. Preste bem atenção. Essa foi a primeira visão que o Senhor me concedeu. Ele me mostrou no céu as nuvens em formato de carro de guerra. E no lugar de eu soltar pra vocês, eu não soltei, eu guardei. Aí ele disse assim, ela não vai soltar não? Pois então agora eu vou falar com ela, eu vou mostrar pra ela em sonho que ela viu, pra ela pegar, abrir a boca dela, avisar o povo que tá vindo uma grande batalha por aí, né? Que é a batalha do Armagedon. Pois então, é o que eu tenho pra soltar pra vocês, tá bom? Sobre esses sonhos, sobre essas batalhas. E eu vi a bandeira do Brasil juntamente, assim, elas pertinho, a espada, a bandeira do Brasil, ela tava assim, mesmo no meio da carreira de espada, ela tava mesmo no centro, no meio. E juntinho dela tava a bandeira desse outro país aí, que o nome dele é Chunk, né? E é o do... Como é o nome dele, meu Deus? Que ele é a favor do Bolsonaro, nosso ex-presidente, então, assim. É o que eu tenho para dizer para vocês sobre essas... Glória a Deus. Sobre esse sonho, né? As espadas do nosso país, né? A espada como símbolo do nosso país estava bem juntinho da espada dele. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. E encerrei, né? Encerrei esse sonho pra vocês, né? Esse aí vocês já sabem que não precisa nem explicar na Santa Escritura, porque a gente já sabe da batalha que vai ter, né? Todas as nações, é o que Cristo me mostrou, que todas as nações vão se revoltar uma contra as outras. Vai ser posto agora uma guerra, né? Uma guerra, né? Então, mas que seja feita a vontade do nosso Senhor, né? Não, preste atenção. Tá escrito a batalha do Armagedon, não tá escrita no livro do Apocalipse, né? E também tá escrito como é o nome, meu Deus?
Ezequiel. Ezequiel 28 e Ezequiel 29, tá falando sobre duas batalhas do Armagedon. Então, assim, é essa batalha que o Senhor me mostrou que esses países vão guerrear, né? Então, assim, mas tá entregue pra vocês, né? Alerta, povo, se reconcilie com o Senhor. Quem dera se o povo fizesse igualmente o povo de Nínive, né? Que Jonas pregou pra esse povo e o povo se arrependeu. Então, quem dera se vocês escutassem, porque o evangelho que eu prego pra vocês é de Jesus. Ele é maior do que Jonas, do que Salomão, do que todos eles. Ele é maior, entendeu? Quem dera se vocês se voltassem, né? Mas entreguei pra vocês, né? Em Apocalipse, com a passagem, tem a guerra, deixa eu ver. Vou ler aqui um pedacinho pra vocês. Vou ler só o versículo, ó. Apocalipse, o que? 20. Apocalipse 20, o versículo 8. E será, e saía a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo os número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Entreguei para vocês sobre esse sonho, né? Esse versículo sobre essas espadas, né? Agora eu vou passar para o outro sonho. Olha, eu sonhei, preste atenção, esse sonho é muito importante também. É sobre duas casas. Ó, eu sonhei que eu tava numa casa. Chegou umas pessoas de viagem. Essas pessoas que chegaram, elas se organizaram. E elas ficaram... Elas se organizaram e elas foram... Elas se organizaram... Glória a Deus. Minha garganta. Elas se organizaram e foram fazer comida. E no momento que elas foram fazer comida, eu peguei um pezinho de cebola. Elas estavam cortando verdura, eu peguei um pezinho de cebola em palha. Cebola em palha. E eu saí com essa cebola em palha para plantar em outra casa. No caminho que eu vou, eu olhei pro céu. Na hora que eu olho pro céu, eu avistei um templo no céu. Ele era todo branco. Eu avistei um pedaço de um templo no céu, todo branco. E esse pedaço do templo no céu branco, ele tinha uma listra lá em cima. Ele era todo branco. Pra cima ele era branco. Tinha uma listra marrom. Mais para baixo era branco. Mais embaixo tinha uma pintura. Com a corzinha amarelo bem clarozinho. Um azul bem clarozinho. E... um preto também. E quando eu olhei, que eu fixei os olhos no templo, o Senhor tirou o templo do céu. E eu continuei o meu caminho. Cheguei na frente de uma casa. Essa casa, ela não tinha porta, só tinha um portal. E as paredes erguidas. Lá na frente, a areia era bem pretinha. Eu plantei esse pezinho de cebola lá. Assim tinha um poço com água bem escura. Escura, azul marinho. Um poço, né, com a água bem escura, assim, na boca. A água tava mesmo na boca. E a areia tava assim meio molhadinha, onde eu plantei esse pezinho de cebola. E na frente dessa casa que não tinha teto, né, tinha só as paredes erguidas. Aí quando eu me levantei, que eu olhei, vinha 3 homens descendo do céu. Ele desceu do céu para a terra. Lá na frente lá da rua. Aí eu disse assim, eu vou ver quem é. Na hora que eu falei isso, ele já vinha na minha direção. Aí ele falou pra mim na frente dessa casa, cadê? Aí eu peguei, disse assim, tem 3 casas ali pra trás, bora olhar? Quando chegou na primeira casa, tinha uma mulher lá dentro. Ele disse assim, não. Aí quando foi na segunda casa, a porta tava fechada. Ele disse, não. Quando foi na terceira casa, glória a Deus, nada está entupido. Quando foi na terceira casa, eu abri a brecha, tava fechada. Eu abri a brecha, uma brechinha da porta pra ele, ele olhou, eu olhei. A mulher que tava lá dentro, ela olhou, com o rostinho de espantada. E ele colocou logo um semblante de alegria no rosto dele. E ele se virou pra mim, deu um sorriso, né? Que ele deu um sorriso, eu deixei lá e eu fui lá pra frente da casa onde eu plantei o pezinho de cebola. Na hora que eu vou chegando lá, ele já vem atrás de mim com essa mulher. Ele vinha trazendo ela na palma da mão dele assim, ó, ela suspensa do chão, ela não encostava os pés no chão de jeito nenhum. E... ela vinha, glória a Deus, glória a Deus, ela vinha toda assim, ele vinha trazendo ela na palma da mão, ela suspensa do chão, só que ela vinha toda assim, como tivesse hipnotizada, parada, dura, então, desse jeito ele vinha trazendo ela, e ele colocou ela mesmo lá no centro da porta, do jeito que ele colocou ela, ela não se moveu mais pra nada, ela ficou suspensa do chão, e
Eu pensei que ele ia levar ela naquela hhora, porque eu olhei pra ele assim, achei o rostinho dele assim, tão de decidido. Aí na hora que eu vi que ele colocou ela lá, aí eu olhei pra ela assim, achei ela tão bonita. Aí eu peguei, olhei pra ele, vi ele tão decidido. Eu disse assim, eu vou lá perguntar ele se de onde ele vem. Ele não viu Jesus. Aí eu cheguei, eu caminhando assim do lado dele, né? Eu cheguei e disse assim, da onde tu vem? Tu não viu Jesus? Não, na hora que eu falei isso, ele parou. Ele tava caminhando do meu lado, ele parou. Aí ele parou e colocou um semblante, né? Aí o semblante dele eu entendi, né? Que pra mim eu entendi ele querendo dizer que você não tava conhecendo, né? Então, assim, é Jesus. Então, assim, aí na hora que ele fez isso, eu me acordei. Aí disse assim, Senhor, não tô entendendo nada desse sonho. Deixa eu dormir mais um pouquinho pra me ver se eu entendo. Um pouquinho que eu dormi, um pouquinho que ele deixou eu dormir, que ele me permitiu, eu sonhei com a cabeça de uma mulher toda maquiada. Era só a cabeça da mulher, a cabeça mesmo, só a cabeça. Cabelo estirado, a sobrancelha correndo bem preta, o rostinho dela cheio de pó, os lábios dela com batom. Ela toda maquiada falando sobre maquiagem. Quando eu olhei assim pra ela, eu me acordei. Quando eu me acordei, vocês estão vendo, os nariz entupido também. Quando eu me acordei, glória a Deus, mas nem por causa disso, deixa eu fazer a vontade de Deus. Quando eu me acordei, né, eu entendi esse sonho todinho. E eu vou explicar pra vocês. Pé de cebola plantado na frente de uma casa, muito choro. E essa casa, essa primeira casa, aquelas pessoas que tinham chegado de viagem, esse templo no céu, aquelas pessoas que tinham chegado de viagem nessa casa, presta atenção, é o povo do arrebatamento. E esse templo é o que nós vamos se congregar lá no céu, glória a Deus. Então, e glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E sobre essa casa, a primeira casa que eu plantei esse pé de cebola é muito choro, lá em Israel, é muito choro naquele povo, vão chorar e não é pouco não, vão chorar e é muito choro mesmo. E por que que é lá em Israel? Porque lá em Israel tá só o muro da lamentação. E essa casa é só o muro, essa casa só era só as paredes erguidas e o portal. Lá em Israel é do mesmo jeito. É só o muro da lamentação e o canto das pessoas entrar, né? Um portal bem grande para as pessoas entrar. Pois então, assim. E o pé de cebola plantado na frente dessa casa, na frente desse templo, porque casa representa templo. Pois então, um pé de cebola representa o quê? Choro. Não é pouco choro, não é muito choro, muito choro. Porque eu plantei, foi um pé de cebola que eu plantei na frente desse templo, entendeu? Muito choro. E algo que eu vou dizer pra vocês sobre as outras casas agora. A primeira casa que o Jesus, ele chegou e disse não para o povo católico. Por causa de quê, mesmo que ele disse não para o povo católico? Por causa das idolatrias. Vocês sabem, a Bíblia de Gênesis, a Apocalipse, ela é contra a idolatria. Vocês têm que adorar só a um, que é Deus. E também está escrito que é o mandamento do Senhor. Os 10 mandamentos do Senhor está dizendo lá que só é para adorar Ele. E é Êxodo 20 e versículo 4, versículo 5, versículo 6. E deixa eu falar para vocês aqui. A primeira casa foi rejeitada por causa das idolatrias, que é o templo católico. Essa outra casa que foi rejeitada, é o povo evangélico também. O povo evangélico foi rejeitado. As 5 virgens loucas que não gostam de obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Não é só para mulher, não. Quando fala em virgem, fala que no templo do Senhor. Aquelas pessoas, homem e mulher, foram rejeitados. Por causa de quê? Por falta de ensinamento, por falta de doutrina, por falta de conhecer a palavra de Deus. O Senhor disse, nós erra porque nós não examinamos as Santas Escrituras. Por isso que ele diz, João 5 e versículo 30... Versículo 39, ele diz, examinai as escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Se tu não lê as Santas Escrituras, tu peca porque tu não conhece, entendeu? Mas não deixa de pecar, porque só que tu não tem o conhecimento. Quando tu tem o conhecimento, tu já tá pecando abertamente, porque tu sabe que é pecado, tá entendendo? Mas Jesus diz, tem pessoas que pecam porque não conhecem, porque não lê, entendeu? A primeira casa que foi rejeitada, o templo católico. A segunda casa que foi rejeitada, o templo evangélico. As 5 virgens loucas, né? Agora eu vou soltar a parábola das virgens.
Para que vocês, o quê? Deixa eu ver onde foi, meu Deus. Vou soltar a parábola das virgens para explicar por que o tempo evangélico foi deixado para trás, as 5 virgens. Porque de todo o templo vai ser retirado pessoas, só aquelas pessoas que estavam em obediência. As outras que foram deixadas porque estavam com falha perante a ele. A vaidade dentro do templo evangélico. Ó. A parábola das 10 virgens. Vou ler para vocês por causa de quê? Por causa dessas pessoas que vão ser rejeitadas, por causa dessa cabeça. O que é azeite? Azeite é a palavra de Deus. As pessoas não conhecem, pecam, porque não conhecem. Agora, se vocês conhecerem, se vocês pecar, já o teu sangue está sobre a tua cabeça. Enquanto o pastor não abre a boca, o sangue das ovelhas está em cima do pastor. Quando o pastor abre a boca e fala, já não está sobre o pastor, sabe? O teu sangue está sobre a tua cabeça, porque tu conhece a palavra de Deus, entendeu? Ó. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saiu ao encontro do esposo. 10 templos esperando o Senhor. Primeiro é o templo católico, esperando ao Senhor. Segundo o templo evangélico. 5 vão ser retirados da terra, porque se estão em obediência. Os outros são o que? Estão em desobediência. Ó. As 5 delas era prudente, obedece a palavra de Deus. E 5 loucas, você está vendo, ó. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Não conhece a palavra de Deus, por isso que peca. Mas as prudentes levaram azeite consigo. Mas as prudentes levavam azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Você está vendo? É conhecer a palavra de Deus. O azeite é nós conhecer a palavra de Deus. Entendeu? E tardando o esposo, torcalejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se a voz de um clamor. Aí vem o esposo, sair ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-me nós do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Você está vendo? Não conhece nem a palavra de Deus. Então, aí ela está pedindo o quê? Que as prudentes dê o azeite a elas, entendeu? Por quê? Porque estão sem o azeite, estão sem o conhecimento da palavra de Deus. Olha o que as prudentes vão dizer, ó. E as loucas diziam às prudentes: daí nós do vosso azeite, para que nossas lâmpadas não se apaguem. Elas não tinham apagado ainda não, mas elas estavam quase, né, sem azeite. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que vende e compra o para vós. Você está vendo? A prudente deu o conselho a ela: vai e compra, para que o que? Ela mandou elas ir comprar, para que não faltasse. Porque elas fossem dividir e elas iam ficar sem, entendeu? Ia ficar com bem pouquinho para uma, bem pouquinho para outra, mas a gente tem que estar com o azeite cheio, transbordando, entendeu? E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e a que estava preparada entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Você está vendo? As que estavam preparadas, ela entrou para as bodas. E as que não estavam preparadas, ficou para trás, foi comprar o azeite. Enquanto elas foram comprar o azeite, ele veio levar aquelas que estavam preparadas. É o que vai acontecer agora por causa desse sonho que eu falei para vocês. E eu tô lendo essas escrituras para vocês.
E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre nós. E ele respondeu, disse: Em verdade, vós digo que não vos conheço. Você está vendo? Por quê? Porque teve a oportunidade a vida inteira de se encher, de se encher da palavra de Deus e jogaram fora, desperdiçaram. O último versículo: vigiai, pois, porque não sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, essa parábola das 10 virgens, ela que cabe para os 2 tempos que foi rejeitado. Vigiai, o tempo católico está com falha perante o Senhor. O tempo evangélico do mesmo jeito, ele me mostrou. O tempo católico, o Senhor me mostrou, que eu vou até soltar para vocês. Por que vocês não foram levados? Ninguém do tempo católico vai ser levado. Por quê? Por causa das falhas que vocês estão perante a ele. As idolatrias, a vaidade que está no tempo evangélico está no tempo católico. As pessoas não estão mais nem aí. Ah, o tempo mudou, a palavra de Deus mudou. Mudou não, continua a mesma coisa. Não mudou, nem nunca vai mudar a palavra de Deus. O que ele falou, a gente tem que permanecer fazendo, entendeu? Ele disse, passa o céu, passa a terra, passa tudo. Mas a palavra dele não passa. Eu vou soltar para vocês agora esse sonho, tá bom? É a mensagem que o Senhor entrega para vocês. É mandamento do Senhor, só cumpre. Para que vocês não sejam deixados para trás. Custa obedecer? Bora pra cá, ó. Vou soltar pra vocês, já soltei esse sonho, soltei as Santas Escrituras, né? Vou soltar mais uma passagem sobre o quê? Por causa que o tempo católico foi rejeitado. Vou soltar uma passagem aqui das Santas Escrituras pra vocês. Vou soltar a passagem de Jesus. De Jesus, ó. Começa no versículo 7, terminando no versículo 10. Glória a Deus. Só um instantezinho, eu vou que tá descarregando. Ó, o que Jesus falou, por que eu tô só lendo para vocês porque que esses tempos vão ser rejeitados. Ó, diz, ó, é Mateus 4, e o versículo é o versículo 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou então não vou falar o nome dele para que meu vídeo não seja caído, né? Vocês sabem que é ele, né? Então, assim, a um monte, porque já foram derrubados meus vídeos por causa que eu falo, tá entendendo? Então, eu vou parar de falar, mas vocês sabem de que eu tô falando, né? Muito alto, e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrar me adorar. E você está vendo o que ele pediu? Olha o que foi que ele pediu ao Senhor, a Deus. O que foi que ele pediu a Jesus Cristo de Nazaré, o Iá, o nosso Salvador. O que foi que ele pediu? Então, ó. Então, disse-lhe Jesus, vai-te... O nome dele tá lá, né? Só que eu não vou falar para não derrubar meu vídeo. Porque a palavra do Senhor tem que ser entregue. Vocês sabem que é o nome dele, né? O Senhor repreendeu ele. Vai-te... Então... Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Você tá vendo? Então, glória a Deus, né? Ó, nós só temos que adorar ao Senhor. Agora eu vou ler o quê? Sobre a adoração. Pra gente adorar só a ele, eu vou ler o quê? Em Salmo. Foi mesmíssimo, o Senhor me ajuda em tudo. Olha, para o povo católico, olha o que é que vocês têm que fazer. Vocês viram o que foi que o Senhor fez lá, né? No Novo Testamento. Agora eu vou ler no Velho Testamento, ó. Ó, vinde, adoremos nós e prostemos nós os joelhos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. Se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração, mas não endureça o vosso coração, assim como na
provocação e como no dia da tentação no Egito. Então, a tentação no Egito foi que eles fizeram o que? O povo de Israel fizeram um bezerro de ouro e eles se prostraram perante a ele. Então, o Senhor está falando a mesma coisa. Então, a gente só tem que se curvar perante quem? Perante ao Senhor. É o que está escrito nas Escrituras. E Êxodo 20, versículo 4, versículo 5 e versículo 6. É um mandamento do Senhor. Tu vai lá e dá uma olhadinha. Porque se eu ficar lendo, eles derrubam o meu vídeo. Eu não quero que a palavra do meu Senhor seja derrubada por causa que o inimigo está querendo aprontar, né? Mas ele não vai aprontar, né? Porque eu não vou, o Senhor, o Iau não permite, né? Ó. Quando vossos pais me tentaram quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra, 40 anos estive desgostoso com esta geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. Você está vendo? O povo peca desse jeito. Não reconhece os caminhos de Deus, que não é pra, tá entendendo? Ó, não é pra ter idolatria. Vocês têm que adoração que é o Senhor. Vou já passar para outra parte do versículo, ó. A quem jurei na minha ira que não entrará no meu repouso. Então, o Senhor jurou que eles não entrariam no repouso dele por causa de quê? Por causa das idolatrias. É só vocês deixarem de lado, né? O povo católico, né? Sobre o tempo que foi rejeitado, que foi o tempo católico. Tô lendo pra vocês. Agora, se vocês se voltarem pra ele e fazer o que tá escrito no Salmo 95, se vocês fizerem isso aqui, pode ter certeza que vocês se salvam. Ó, vinde, cantemos ao Senhor, celebramos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentamos nós diante a sua face com louvores e celebramos-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, ele o fez e a suas mãos formou a terra seca. Então, tudo pertence a ele. Vou ler o último versículo. Ó, vinde, adoremos e prostemos nós o joelho diante do Senhor que nos criou. Você está vendo? Nós temos só que se prostrar perante a ele, adorar só a ele, entendeu? É isso que nós devemos fazer. E as pessoas, eu vejo que as pessoas fazem isso, mas o que não é para o Senhor, entendeu? Mas a mensagem do Senhor foi entregue para vocês referente a esse sonho. Aí eu vou fazer um outro vídeo falando a mensagem, eu vou só fazer um outro vídeo para me soltar Santas Escrituras também, referente ao que é a mensagem que o Senhor mandou para o povo católico, entendeu? E povo evangélico, Jesus me mostra a cabeça dessa mulher. Larga a vaidade de lado, Jesus já está voltando. Renuncia, Jesus está voltando. Renuncia a vaidade, renuncia roupa que não convém à vontade do Senhor, para que vocês subam agora no arrebatamento. Porque por causa de um detalhezinho, vocês podem perder a salvação, porque o inimigo vai acusar vocês, entendeu? E vocês fica sem nada, vocês podem fazer. Porque a palavra do Senhor, ele vai dizer, se não está escrita a tua palavra, por que eles nos obedeceram? Então, sim. Porque está escrito na palavra do Senhor, se nós não obedecemos, o Senhor não vai poder fazer nada por nós. O Senhor pode fazer algo por nós se nós obedecermos o que está escrito, entendeu? Se nós obedecer o que está escrito, nós o quê? Se nós obedecer o que está escrito, pode ter certeza que nós se salva. Agora, se nós não obedecermos, né? Então, a mensagem do Senhor foi entregue para vocês nesse vídeo. Fui.